Quando o céu acalma a terra, Abacuque 2, do 1 ao 5, na NVI, permanecerei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre o baluarte. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Veja, o ímpio está envaidecido e os seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé. De fato, o vinho é traiçoeiro e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como sepultura e como morte nunca se satisfaz. Ele apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Desculpa. Esse é o texto que nós vamos refletir, meditar, dando continuidade às exposições da palavra de Deus em Abacuque. Essa é a sexta reflexão e eu começo dizendo que Abacuque é o profeta das perguntas difíceis, não é mesmo? Eu venho comentando isso desde a primeira reflexão em Abacuque. É um profeta que pergunta, e as perguntas deste profeta são perguntas difíceis. É um profeta diferente, porque comumente, geralmente, o profeta era a boca de Deus, falava com o povo que Deus mandava. Nesse caso aqui, o profeta inverteu a ordem. Ele está falando pelo povo. Está exercendo aqui uma função como se fosse de sacerdote, não é mesmo? Questionando, perguntando, esperando a resposta. Então, Abacuque é um profeta de perguntas realmente difíceis. Ele olha para o caos ao redor, ele olha para a violência, é o que está acontecendo ali no cenário que ele está vivendo. O diagnóstico é esse, de injustiça, um diagnóstico de falta de ética, falta de fé, as pessoas estão abandonando Deus, império opressor, e o profeta não entende os caminhos de Deus, que a gente pregou ontem, né? Os caminhos de Deus são difíceis, às vezes, da gente entender. O Deus justo, santo, poderoso, na história da humanidade, ele traçou um caminho que às vezes assusta a gente. E nesse momento aqui, Abacuque ficou assustado. Como é que um Deus justo, poderoso, santo, está agindo desse jeito, está agindo dessa forma, não é mesmo? E ele quer resposta, ele pergunta, ele questiona, ele murmura, ele não fica quieto, ele fica numa posição de vigília, de perseverança, aguardando a resposta do Senhor. Seu coração está em crise. Como um Deus santo pode permitir tanto mal? E como um Deus santo pode punir Judá usando uma nação mais perversa? O profeta não está entendendo nada. Nós já fizemos algumas pinceladas até aqui, o porquê de tudo isso, mas hoje nós vamos aprofundar mais. O profeta, ele questiona, mas em vez de abandonar a fé, ele leva as suas dúvidas para onde todos devem ir. Ele leva as suas dúvidas diante do trono do Senhor. E é isso que faz a diferença. Ele não está murmurando por murmurar. Ele não está aqui demonstrando incredulidade. Ele está apenas perguntando. Ele quer entender, ele quer compreender. Ele não está murmurando, mas ele está desabafando, com todo respeito e no lugar certo. Qual é o lugar certo? O trono do Senhor. Então ele pergunta, ele faz perguntas difíceis, mas ele faz perguntas para a pessoa certa, para o Deus certo, o único Deus, o Todo-Poderoso, não é mesmo? Ontem a gente comentou bastante sobre essa diferença de perguntar e de ser incrédulo.
de desabafar e murmurar. São coisas diferentes. O que o profeta faz aqui é murmurar e perguntar. Ele não é um profeta incrédulo, ele não é um profeta também murmurador. Na verdade, ele desabafa, né? Ele desabafa e pergunta. É diferente de murmurar e de incredulidade. Então ele faz isso diante do trono do Senhor. Esse texto mostra que quando a terra treme em incertezas, o céu traz uma palavra que acalma e sustenta a terra e os moradores da terra. Pela oração e pela fé, o justo encontra descanso, mesmo em meio ao caos. Nós já comentamos aqui que os temas principais de Abacuque é fé e soberania de Deus. Fé e soberania de Deus. O justo viverás pela fé, independentemente das circunstâncias, independentemente do caminho que Deus trilha, independentemente da decisão que Deus toma, independentemente da resposta que Deus dá, o justo viverá pela fé. Explicamos também que fé aqui é fidelidade. O justo continua fiel mesmo diante de resposta que não é a resposta que o justo queria que Deus desse. Mas mesmo assim, o justo continua fiel, continua servindo. Então, alguns pontos aqui para a gente refletir na mensagem de hoje. Primeiro, a ansiedade, expectativa do profeta. Perdão, a ansiosa expectativa do profeta. É o primeiro ponto, está no versículo 1. Abacuque, ele sobe a torre de vigília, ou de vigia, e que é um lugar de espera, vigilância. E quando ele faz isso, ele está mandando aqui uma mensagem. Ele está, através desse gesto de subir à torre ali de vigia e ficar ali vigiando, esperando a resposta, ele está falando algo com esse gesto. Ele ora e ele aguarda. Ele ora, ele pergunta, mas ele espera. Ele espera a resposta de Deus. Ele está demonstrando aqui perseverança. Ele não só fala com Deus, mas ele espera ouvir a resposta de Deus. A imagem aqui, a figura aqui dessa torre é símbolo da oração perseverante, vigilância espiritual. Então é muito interessante entender isso, que essa visão da torre, o profeta na torre de vigia, é uma demonstração clara que esse profeta era um homem de oração, era um homem de perseverança, era um homem que não esmorecia na fé, que não desistia de clamar até ter a resposta. Oração não é monólogo, outra coisa que a gente aprende aqui, mas é um diálogo. Não apenas falamos, mas escutamos. E o profeta tinha essa consciência. Ele sabia, ele tinha certeza que ali ele não estava somente verbalizando, ele não estava ali somente falando, somente ele falando, perguntando, mostrando, ponderando, considerando. Não, ele entendia que orar é um diálogo. Então ele já tinha falado, agora ele estava esperando a fala de Deus, a resposta de Deus. Precisamos do nosso lugar de vigília. É o que a gente aprende aqui com Abacuque, que todos nós precisamos de um lugar de vigília. Vou repetir aqui, a torre de vigília simboliza aquele cantinho que você separa para falar com Deus. A torre de vigília aqui significa, aponta aquele momento da sua oração devocional, só você e Deus, quando você fecha a porta do seu quarto, só você e Deus em oração. A torre de vigília aqui simboliza esse irmão de oração que não desiste, que espera no Senhor, que não esmorece na fé, que busca, que bate, que pede e pede até Deus responder. Então é claro que todos nós precisamos deste lugar, precisamos de uma torre de vigília, tempo secreto de oração, onde derramamos angústias e aguardamos a voz
do Senhor. Daniel, por exemplo, também tinha uma torre de vigília. A torre de vigília de Daniel era o seu quarto. Ele orava no seu quarto, Daniel. Paulo também orava na prisão. Ele lá era um homem que, mesmo preso, estava sempre orando, clamando a Deus. No Getsêmani, Jesus Cristo fez ali a sua torre de vigília. E nós precisamos também ter essa torre de vigília. Qual é a tua torre de vigília? Onde é a tua torre de vigília? Você está realmente exercendo esse momento de torre de vigília? Você tem separado mesmo um momento de devocional? Você tem separado aí na sua casa, no ambiente aí da sua residência, um lugar como uma torre de vigília, que você rasga o coração, que você questiona, que você até murmura, mas que você faz tudo isso diante do Senhor, entendendo que Deus irá responder e que a resposta de Deus é soberana e que você vai continuar fiel ao seu Deus, independentemente da resposta dele. Então esse é o primeiro ponto. O Abacuque, ele espera ansiosamente, eles têm ali uma expectativa grandiosa da resposta de Deus. O segundo ponto, a gloriosa visão de Deus. É o versículo 2 até o 3 que eu li. Deus responde com visão, deve ser escrita. Ele ordena para o profeta escrever e divulgar a resposta, a visão, porque é uma visão perpétua. Vai acontecer, vai ficar registrado, tão tal que nós estamos meditando hoje aqui no que Deus falou, no que Deus disse. A visão aponta para os propósitos de Deus que se cumpre no tempo determinado. Deus fala ali para o profeta Abacuque o que estava acontecendo e o que iria acontecer e o porquê que ele estava fazendo isso. Nós explicamos em mensagens anteriores que Deus estava agindo de forma didática, de forma pedagógica, que ele puniu Israel, porque Israel estava em desobediência, e ele puniu Israel com um inimigo mais infiel do que Israel. Ele puniu Israel com os caldeus, os babilônios, não é mesmo? Mas ele não destruiu Israel, Reino do Sul, Judá, que tinha como capital Jerusalém. Mas ele diz para o profeta que ele puniria também os babilônios. E a punição dos babilônios, essa seria severa, porque eles desapareceriam da face da terra. Então a revelação não nasce da mente humana. A revelação não é um desejo do homem, não é um desejo do profeta, mas a revelação vem de Deus, vem do alto, vem de cima. Então não é o que eu quero, é o que Deus quer. Não é o que eu penso, é o que Deus pensa. O que vai acontecer não é o que eu gostaria que acontecesse. No mundo espiritual, no reino de Deus, o que vai acontecer é o que o Deus soberano quer, desejou, planejou que acontecesse. A palavra escrita é a visão registrada para todas as gerações. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. O tempo de Deus não é o nosso. Nós já comentamos bastante isso também aqui. Às vezes a gente ora e quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. O nosso tempo é o Kairos, que pode ser medido, né? Que vem a palavra ali. Aliás, o nosso tempo é o Cronos, né? Que vem a palavra de cronologia, que a gente pode medir, mas o tempo de Deus é o Kairos, né? Não pode ser medido, mas nós desejamos que as coisas aconteçam no nosso tempo, nós desejamos que as coisas aconteçam na nossa visão, na nossa limitação, na nossa caixinha, no nosso mundo, e Deus não age assim, não age dessa forma. Quando ele decide agir do jeito dele, na hora dele, para a honra e glória dele, às vezes a gente fica assim com aquela impressão que Deus não nos respondeu, né? E Deus respondeu. Então o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? O nosso tempo é o crono. Até errei a palavra, de onde vem a palavra cronologia, né? Você pode medir o tempo em segundos, em minutos, em hora, dia, mês e ano. O tempo de Deus é o Kairos, que não pode ser medido, e Deus trabalha sempre no tempo dele e não no nosso tempo. Então, quando Deus parece silencioso, ele ainda está agindo.
Acredite nisso. Deus está agindo. Não é porque eu estou achando, pensando, tendo a impressão que ele não está agindo, que ele não está. Deus está agindo, ele está agindo agora. No mundo, ele está agindo agora, nas nações. Falei aqui que o mundo está em conflito, nações em conflito. 11 nações aí em guerras e rumores de guerra, ameaçando umas às outras. E você acha que Deus está parado? Não, nada acontece sem a permissão de Deus. Ele está sentado no seu grandioso e glorioso trono e ele está no comando da humanidade. Nada acontece sem a permissão de Deus, nada mesmo. Então Deus está na história. Deus está no controle da história. A graça comum está agindo na história, segurando os homens violentos, segurando as nações violentas, porque nada acontece sem a permissão do nosso Deus. Então não ache que Deus está em silêncio, que Deus está estático, que Deus está parado. Não, Deus não está parado, ele está agindo, ele está trabalhando nos bastidores da história. Ele ainda está agindo e a sua promessa não falha. Nosso Deus, nossa parte é esperar. Deus está agindo e a nossa parte é esperar. E esperar não é legal, esperar não é bom, mas no Senhor a gente espera. E quem espera no Senhor é abençoado, é vitorioso. Esperar com fé, porque o justo não vive por vistas, o justo vive pela fé, vive fiel às promessas de Deus, vive fiel à palavra de Deus. O justo não desiste jamais, não esmorece jamais, independentemente dos cenários. Então, como um agricultor que semeia e aguarda o tempo da colheita, assim a fé confia que Deus cumpre no seu tempo as promessas que ele disse, que ele fala, que ele falou que iria cumprir. Então o justo aguarda com expectativa, com ansiedade, o cumprimento de todas as promessas. Então o segundo ponto é esse, a gloriosa visão de Deus e a expectativa do profeta no cumprimento e na escrita e no registro dessa visão. O terceiro ponto é o grande contraste entre o soberbo e o justo. O versículo 4 até o 5. Eis o centro aqui do livro, o justo viverá pela fé. O soberbo, os caldeus, os babilônios, confiavam em si mesmo. Sua alma não é reta, vive na ganância, vive na arrogância. O justo, porém, vive pela fé, vive mediante a fidelidade na palavra do Senhor e nas promessas do Senhor. Confia em Deus, mesmo quando não entende. Isso é difícil demais para um filósofo ateu entender isso, né? O justo confia em Deus, mesmo quando não entende o que está acontecendo na história. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Por que Deus está andando por esses caminhos? Por que Deus está agindo dessa forma estranha, dessa maneira estranha? Então o justo, mesmo quando não entende, mesmo quando não compreende, mesmo quando não faz a leitura correta, ele é fiel, ele aguarda a promessa, mesmo quando não entende, ele vive pela fé, ele vive em confiança a Deus. Aqui está a semente da doutrina da justificação pela fé. O justo viverá pela fé. É o fundamento da reforma que ecoa em Romanos, em Gálatas, em Hebreus. Nós já comentamos aqui, citamos todos os versículos que o apóstolo Paulo e o escritor da carta aos Hebreus, ele ratifica essa promessa aqui, essa palavra que ecoa, né? Esse fundamento aqui da reforma que vai ecoar em Romanos, em Gálatas e Hebreus. O justo viverá pela fé. Então o soberbo de hoje é o homem que confia em sua força, em sua riqueza, em sua ciência, na sua religião. Mas o justo é aquele que deposita sua vida inteiramente em Cristo. O justo se agarra em Cristo, se agarra na palavra de Cristo, crê no Evangelho de Cristo, responde positivamente o Evangelho de Jesus. O ímpio continua fazendo impiedade, o ímpio
segue fazendo maldade, é totalmente inclinado para o mal. Aí é por isso que você vê tanta crueldade, tanta perversidade, tanta maldade no mundo, injustiça. O que estava acontecendo lá, está acontecendo aqui no Brasil, nas outras nações, não é mesmo? Pessoas matando, pessoas atirando nas outras, pai matando filho, filho matando pai, pessoas investindo pesadamente em armas poderosas, munições poderosas, para destruir cidades, para destruir países, destruir nações inteiras. A pessoa tem a capacidade de jogar um míssil numa cidade, num bairro, de jogar um míssil no hospital, de matar crianças. O ímpio, ele tem essa capacidade da maldade, de mirar através de um drone e explodir uma residência, explodir um prédio. O ímpio tem essa capacidade de praticar violência. É por isso que o Abacuque diz violência, violência. Até quando clamarei eu por misericórdia e o Senhor não me ouvirás? Não é mesmo? Mas Deus está no controle. Assim como esteve lá, Deus está no controle aqui. Assim como o profeta não compreendeu lá, talvez muita gente não compreenda hoje. Por que tanta maldade? Por que Deus permite que o mundo seja assim? Que as pessoas sejam assim? Que pessoas saiam das suas casas, dos seus países, às vezes com a mochila, com algo que consegue pegar, foge do seu país, se torna uma pessoa viajante, uma pessoa sem rumo, porque simplesmente o homem decidiu destruir o país daquela pessoa, a cidade daquela pessoa. Por que Deus permite isso, né? Deus é soberano, Ele está no controle da história. Às vezes nós não entendemos, mas Ele está dizendo: o justo viverás pela fé. Então Martinho Lutero encontrou a paz ao ler Romanos 1,17, que o justo viverás pela fé, que foi o que foi dito aqui em Abacuque. A origem desse versículo é aqui em Abacuque: o justo viverás pela fé. Aí Paulo repete em Romanos, repete em Gálatas, e o escritor aos Hebreus também repete que o justo viverás pela fé. E Lutero se agarra nessa promessa, descobriu que não é pelas obras que a salvação acontece, mas pela fé que vivemos diante de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se apegue à palavra de Deus, se apegue à pessoa de Jesus, viva pela fé, independentemente das circunstâncias, independentemente do quadro que você está vivendo hoje, viva pela fé. Esse mundo é passageiro, as coisas mudam, as circunstâncias mudam, os cenários mudam. O que não pode mudar é a sua fé em Deus, é a sua decisão de servir esse Deus, porque essas coisas passarão, mas aquele que servir Jesus pela fé, a salvação é garantida. Ah, pastor, mas eu também penso coisas erradas, eu faço coisas erradas, mas Deus já te justificou. Se você aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, a sua salvação é garantida. Ninguém consegue a salvação mediante as obras. Ninguém consegue a salvação porque é bonzinho. A salvação, ela é de graça. Ela é dada mediante o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Quem pagou o preço foi o Senhor Jesus. Quem sofreu foi o Senhor Jesus. Ele garante essa salvação. Ele garante essa vida eterna na pessoa dele. Não tente ter salvação mediante as suas obras, mediante as suas forças, porque você é bonzinho. Isso não existe. Assim você não vai conseguir, mediante a inteligência humana, a capacidade humana, você não vai conseguir mesmo. A salvação, quem garante é Jesus Cristo. O que é que o homem tem que fazer? Responder positivamente o Evangelho, ou seja, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. De uma linguagem simples, é isso. O que a gente usa na igreja local é isso. O homem tem que aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. De forma teológica, o homem tem que responder positivamente o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, a morte vicária de Jesus na cruz do Calvário. Quando o homem reconhece que Jesus é o Senhor, que Jesus é Salvador da humanidade, quando o homem responde positivamente o plano glorioso da salvação na pessoa de Jesus Cristo, esse homem tem a vida eterna. O nome dele é inscrito no livro da vida e a salvação dessa pessoa é garantida, porque o nome é registrado, é escrito, né, no nome da vida, tá bom?
A sua salvação é garantida por Cristo Jesus. Então vamos concluir a mensagem de hoje dizendo que Abacuque começou perplexo, começou perguntando, começou na torre de vigília, mas ao se colocar ali na torre de vigília, na posição de espera, ele recebeu uma visão que mudou a sua expectativa. O céu acalma a terra quando aprendemos 3 verdades que vimos nessa reflexão de hoje. A primeira, podemos abrir o coração a Deus em oração. Segundo, podemos confiar que sua visão se cumpre no tempo certo. Terceiro, podemos viver pela fé, mesmo quando tudo ao redor ruir. Mesmo quando tudo ao redor estiver um caos, você poderá viver em fidelidade a Deus. Hoje, Deus nos chama a deixar a soberba e viver pela fé em Cristo Jesus. Essa é a palavra que sustenta a igreja em todos os tempos. O justo viverá pela sua fé. O justo viverá mediante a sua fidelidade à Triunidade, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. A salvação é pela graça, mediante a fé na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe com essa palavra